Senhor, amém? Amém. Queria dizer à igreja que estou um pouco nervosa, que é a primeira vez, né? Vou trazer a palavra do Senhor na igreja. Mas o Senhor já tem me posto à prova em alguns lugares. Aleluia. A palavra se encontra em Mateus 20. Deus maravilhoso. Que tem por título a parábola dos trabalhadores e das diversas horas de trabalho. Aleluia. A igreja achou? É o quê? A palavra diz: porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E pulando para o 20 diz: assim os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. A parábola eu creio que os irmãos conhecem, né? Que é a parábola, o trabalhador, né? O pai de família que sai à procura de trabalhadores, né? E ele não sai uma vez, ele sai várias vezes à procura de trabalhadores, né? E esses trabalhadores se encontram numa praça ociosos, né? E ali os primeiros ao qual o pai de família encontra, ele já acerta, né? Com eles de um dinheiro por dia. E assim, conforme ele vai saindo à procura, ele não diz mais o que seria pago, mas diz que daria o que seria justo, né? E a palavra vem nos dizendo, né? Que ele sai ao final do trabalho, né? Antes da última hora de trabalho, ele envia, né? Ele vai lá e procura, e chega na praça e tem uns homens lá e pergunta, né? O que eles estão fazendo ali? E eles dizem que estão ali porque ninguém os assalariou, né? E ele manda que eles fossem para a vinha, né? Para que trabalhassem e eles receberiam o que for justo, né? E ali o Senhor, quando chega o final do trabalho, ele paga, ele manda seu mordomo pagar, mas que começasse pelos últimos, né? E ali os primeiros ao qual foram chamados questionaram, murmuraram, né? Porque diziam que trabalharam mais e receberam a paga igual ao que trabalhou uma hora. E ali o Senhor da vinha diz, né? Pergunta a eles se não é justo, né? Se não é lícito ele fazer com o que ele quiser com o que é dele, né? Se é mal aos olhos deles, ele fazer o que é bom a quem ele quiser, né? Mas o mistério não está aqui, né? O mistério está no final, né? Que diz: assim os últimos serão primeiros, e os primeiros serão os últimos. Porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E Deus me deu aqui, né? Nesse último trecho do chamado, né? Eu queria perguntar para a igreja se a igreja sabe, né? Qual é o chamado dela, né? Aleluia. Se a igreja tem certeza do teu chamado, né? Porque a palavra diz, muitos são chamados, poucos os escolhidos. E Deus me deu um entendimento, né? Que eu vou estar dividindo com os irmãos, né? Aqui diz sobre o chamado. O chamado é para todos nós cristãos, né? Que estamos na casa de Deus. Até mesmo aqueles a qual ainda não aceitaram Jesus, mas que Jesus irá dar uma oportunidade, né? Os chamados são para todos, mas os escolhidos são só aqueles que aceitam o seu chamado. Não adianta eu ser chamado, eu dizer que sou chamado, né? E quando chegar na hora que Deus me dá o que Ele tem para mim, eu não querer. Eu querer o chamado do irmão. E Deus vem falando comigo nisto, né? Referente ao chamado. Os chamados são para todos, né? Qual o chamado que são para todos?
o chamado de oração, o chamado de evangelização, o chamado social. Muitos não querem esse chamado, né? Porque é árduo, né? A gente tem que pagar preço. É mais fácil a gente querer um chamado de louvor, ou então querer o chamado do irmão que já está à frente de alguma obra há algum tempo, né? O irmão batalhou, o irmão pagou preço. Deus escolheu o irmão, porque viu que o irmão fez o que Deus mandou. E aí quando está tudo prontinho, não, eu quero aquele chamado ali, né? Só que não é assim. Nós devemos ser como Isaías, né? Que quando Deus deu a ele, ali em Isaías 6, 8, que ele diz para o Senhor, né? Envia a mim. Nós devemos ser como Isaías, né? Que é um exemplo, né? De chamado, que Deus chamou e ele não temeu o que Deus tinha para ele, né? Ele se pôs e mandou que Deus enviasse ele sem mesmo saber para onde ele ia, o que ele iria fazer, né? Então que nesta noite nós venhamos prestar atenção, né? Se nós realmente queremos ser só chamados ou queremos ser chamados escolhidos. Porque há chamados que são os chamados oferecidos, né? Que aqui tem como exemplos na Bíblia, né? Os chamados oferecidos, né? Que são como aqueles que ofereceram coisas a Deus, pediram coisas a Deus, mas que Deus não estava ali no negócio, né? Assim como na passagem, né, de Nadab e Abiú, filhos de Arão, né, em Levíticos 10, que apresentaram fogo estranho no altar sem a permissão, né? E ali o que aconteceu? Eles foram mortos, né, pela ira de Deus, né? Assim como Saul também, né, que ofereceu sacrifício sem a presença de Samuel, né? E o que aconteceu com ele? Ele perdeu o reino. E Ananias, né, e sua esposa, Safira, que mentiram sobre a oferta, né? Ninguém pediu nada a eles. E eles chegaram lá e mentiram sobre a oferta, né? E o que aconteceu? Primeiro foi Ananias, né? E perguntaram a ele e ele mentiu. E ali Deus levou ele. E depois chegou a sua esposa. Ela teve a oportunidade dela, porque ela passou pelo esposo dela ali. Só que ela não percebeu, né? E quando chegou lá dentro do templo, mais uma vez foi perguntada. E ela mentiu também. E ali ela foi consumida. Isso por quê? Porque quis oferecer coisas a Deus. Eles quiseram escolher o chamado deles, né? Eles quiseram fazer da maneira deles, né? Eles não quiseram fazer da maneira ao qual Deus determinou, né? Ao qual Deus deu, né? Que é a maneira que Deus fala, né? Se Deus te deu, né, um trabalho de libertação, se Deus te deu a unção de libertação, você pega o que Deus te deu e vai fazer a obra do Senhor. Você não queira louvar, não, porque Deus não vai estar no negócio. Se Deus te chamou como missionário, te enviou e chegou lá, você não quis, você quis louvar para agradar o irmão, você saiba que você vai ser consumida assim, né? Como Safira, que foi e fez o que não era para fazer, como seu marido, como Saul, né, que perdeu o reino. Muitas das vezes Deus nos dá as coisas, né? Deus nos bota, né, num castelo. E aí nós, em vez de fazermos o que Deus está mandando, nós queremos agradar o homem. Você é chamado por quem? Por homem ou por Deus? Eu sou chamada por Deus. Eu confesso aos irmãos que a minha vontade, se fosse pela minha vontade, eu não estaria aqui. Se fosse por mim, eu não estaria aqui. Mas eu aceitei a Jesus, eu levantei a mão para Ele, né? Então eu tenho que matar o meu eu tenho que descer com a minha soberba, eu tenho que descer com o meu orgulho e tenho que fazer a vontade dEle, né? Eu não tenho que fazer a minha vontade. Eu falei para o Senhor que eu não queria vir aqui para bater em irmão, eu não queria vir aqui para agradar nem massagear o ego de ninguém. Eu vim aqui para fazer a vontade dEle, né? Porque a palavra de Deus, né, ela é uma espada, né? Ela vai para vocês, mas ela vem para mim também. Então eu tenho que saber, eu tenho que ter discernimento, né? Para
passar as coisas do Senhor e não passar à frente dele. Mas também não engolir o que ele está me dando, né? Porque Deus cobra da mesma maneira, se nós omitirmos ou se nós passarmos à frente, né? E aqui a palavra vem dizendo, né, que muitos são os chamados e escolhidos. Muitas das vezes ficamos felizes porque diz, nossa, você foi chamada por Deus. Você tem um chamado, você tem um chamado. Nós ficamos felizes, né? Mas quando Deus revela qual é o chamado, não foi Deus que falou, não. Porque Deus falou que eu tinha um chamado, mas que é o chamado que está no coração dela. Não quer o chamado a qual Deus deu. Não quer dobrar o joelho pela vida do irmão. Não quer ir na casa do irmão visitar. Não quer ouvir o que Deus está falando. Se vem a tribulação, vem a adversidade, não foi esse o chamado que Deus me deu. Deus não chamou ninguém para ficar só na bonança. Deus falou que teríamos aflições, mas que Ele estaria conosco. Porque a nossa alegria não vai ser aqui, a nossa alegria vai ser lá em cima. A nossa alegria vai ser na glória. E para nós chegarmos na glória, nós temos que atender o chamado e nos tornarmos escolhidos. Porque não adianta nada ser só chamado. Eu quero ser chamada e escolhida. Eu falei para o Senhor, se vai ser árdua a minha caminhada, se é árdua o chamado ao qual Ele me chamou, eu creio que Ele vai me capacitar, eu creio que Ele vai me instruir e eu vou fazer. Porque chorando ou sorrindo, eu tenho que fazer a vontade dEle. Eu não tenho que fazer a minha vontade. Eu não tenho que servir a Deus só quando eu estou feliz, só quando a minha casa está bem, só quando os meus filhos estão me obedecendo, só quando a minha esposa está me compreendendo, só quando meu marido me compreende. Não, a tribulação veio aí mesmo que eu tenho que servir ao Senhor. A tribulação veio aí mesmo que eu tenho que adorar o Senhor. Sabe por quê? Na tribulação nós adorando, nós não vamos estar olhando, mas Deus vai estar trabalhando. Eu digo para os irmãos que o meu lar não está da maneira qual queria. Os meus sonhos e os meus projetos eram outros, mas eu escolhi os sonhos e os projetos de Deus para a minha vida. Então eu tenho que passar o que Deus me botou para eu passar. E eu tenho que passar sorrindo, mesmo que esteja doendo. Eu tenho que crer que lá na frente tudo vai melhorar. Eu tenho que crer que tudo é para a honra e glória do Senhor. Porque se o Senhor me prometeu, Ele vai cumprir. Ele não é filho do homem para que minta. Ele não vai se arrepender. Nós é que nos arrependemos e depois dizemos que Deus nos abandonou. Deus não falou. Deus nos fez. Deus fez isso, fez aquilo, falou e aconteceu. E nada aconteceu. Nada aconteceu. Por quê? Porque eu quis enfiar a minha mão. Eu quis fazer o que eu queria. Eu não quis fazer o que Deus mandou. Aí depois, porque muitos têm mania de dizer, né? Tem o hábito de dizer que quem tem promessa de Deus não morre jamais. Mas não é bem assim. Quem tem promessa de Deus não morre jamais se você estiver na presença do Senhor. Se você estiver fazendo o que o Senhor está mandando. Se você não fizer o que o Senhor mandou, se você não estiver no querer dele, você pode saber que você vai ter promessa e a tua promessa vai morrer junto contigo. Porque Deus não vai dar promessa para aquele que está adorando Baal. Deus não vai dar promessa, vai cumprir promessa na vida daquele que está gosteando em dois pensamentos. Eu fico ou eu não fico? Quando está bem, eu sou adoradora de Deus. Quando não está bem, aí eu vou dar um pulinho lá no Egito. Vamos ver como é que tá as coisas lá, né? Porque eu tô vendo uma irmã ali que parece que tá bem. Parece que ela tá bem. Porque só Deus sabe o que ela tá passando na casa dela. Ela tá mostrando uma alegria falsa. Nós mesmo sentindo dor, nós sabemos que nós temos uma alegria dentro de nós que não nos faz desistir. O inimigo pode até tentar, mas nós não desistimos, porque nós sabemos que o nosso Deus vive e que Ele está trabalhando em nosso favor. Então, se tem alguém aqui cocheando em dois pensamentos, se tem alguém aqui querendo dar uma voltinha no Egito, se tem alguém aqui duvidando do que Deus falou com você, do que Deus te prometeu, você começa a se botar na posição. Se quer o agir de Deus na tua vida, começa a se botar na posição.
dele. Porque se fosse no nosso tempo, Deus faria o que nós estávamos pedindo e aonde nós estaríamos hoje. Só Ele sabe. Só Ele sabe o que nós estaríamos fazendo com a bênção que Ele deu nas nossas mãos. Então Ele primeiro nos prepara, Ele nos capacita, Ele nos prova, porque é necessário nós sermos provados, porque nós somos de barro, nós somos lançados no fogo mesmo, na fornalha, mas temos que ser igual Daniel. Tá fervendo, mas vamos adorar. Tá esquentando, tá aquecendo. Senhor, eu tô derretendo, mas eu tô aqui, porque eu sei que o Senhor está aqui comigo. Senhor, eu não estou aguentando, mas eu vou ficar aqui, porque eu sei, Senhor, que se eu não suportar, eu sei para onde eu vou. Porque se eu estiver lá fora e vier adversidade, eu não vou suportar, porque eu não vou ter Deus comigo, porque Deus vai deixar acontecer, vai permitir, porque nós procuramos. Aí vai falar, mas Deus me abandonou. Deus não abandonou não, você que botou ele de lado. Você que falou, peraí Deus, agora não, agora eu quero ir ali, agora eu não quero te ouvir. Pega o fone de ouvido e bota no ouvido, porque muitas das vezes não precisa Deus enviar vaso não. Muitas das vezes, quando nós ligamos, o nosso rádio, Deus fala ali conosco, cara, não falou comigo nada. Porque eu sou prova viva de que Deus fala comigo através do rádio, aonde eu estiver. Porque eu creio sim, eu fui convertida pelo meu rádio. Sabe, porque o meu rádio só vivia nas músicas mundanas. E quando eu passei a caminhar para a igreja, eu botei numa estação evangélica. Quando eu fui trocar, que eu voltava, o rádio estava na estação evangélica. E eu falei com uma irmã, eu quero trocar a estação, porque eu não sou crente e o rádio não troca. E eu ia lá trocar e o rádio, quando eu voltava, o rádio estava na estação. Porque Deus ainda estava insistindo em falar comigo. E eu agradeço a oportunidade que Ele teve, a insistência que Ele teve. Porque se Ele quisesse, Ele poderia falar. Ela não quer saber. Ela está insistindo em ficar na perdição. Ela está insistindo em ficar na prostituição. Então eu vou deixar, eu vou apertar mais, que aí depois ela vai ver. Ela vai ter que reconhecer. Então que nesta noite os irmãos venham reconhecer. Venham saber ouvir a voz de Deus. Não venham ser dependentes de irmão de vaso não. Porque vaso falha. Nós somos falhos. Nós somos pecadores. Nós também erramos. O único que não erra é Deus. Então nós devemos prestar atenção. Nós devemos querer ser independente. Não que estejamos desprezando nosso pastor, nosso ministério, não. Mas é que nós devemos aprender a caminhar com nossas próprias pernas. Porque é necessário tirar o peso de cima dos irmãos que já pagaram muito preço. É necessário ter independência. É necessário a igreja ajudar. É necessário a igreja interceder. Muitas das vezes a adversidade chega no nosso ministério. O inimigo peleja, sabe por quê? Porque nós fechamos o olho. Nós deixamos tudo nas costas. Ah, eles têm chamado. Ah, eles já aceitaram o chamado deles. Eles estão escolhidos, então eles que vão fazer. Não é bem assim. Porque muitas das vezes Deus quer nos usar para encher eles. Que é necessário. Porque muitas das vezes a caminhada já está pesada. O fardo está mais que pesado. Mas é mais fácil olharmos para nós. É mais fácil queremos o nosso. E é necessário a igreja tomar a posse desta palavra. Seja independente. Se quer ouvir Deus falar, seja independente. Não venha ser dependente de profecia. Não venha ser dependente de revelação. Se você vem atrás de revelação, você é o crente Kodak. Então pode procurar aí um lugar que imprime fotografia e vai pegar a sua revelação. Não vem com essa de querer revelação. Quer revelação, você vai lá e tira a fotografia e vê se Deus vai falar com você. Porque Deus fala conosco é na Bíblia. Deus fala conosco é na Bíblia. Muitas das vezes é necessário até Deus usar um irmão para falar conosco quando estamos na rebeldia. Mas Deus fala conosco mesmo é na Bíblia. A revelação vem da palavra. A profecia vem da palavra. As promessas vêm da palavra.
você quer ir naquela igrejinha ali que tem um reteté, que tem uma irmã que sempre entrega a revelação. Você quer ir naquela igrejinha ali que tem uma irmã que sempre entrega uma profecia. E quando a profecia não se cumpre, o que é que você faz? Você julga o irmão. E quando você julga o irmão, o que é que acontece? Você vai pro final da fila, que você não sabe nem se você vai chegar na glória. Então, que você venha começar a ser independente. Eu não estou tirando a responsabilidade do pastor nem do ministério, não. Mas Deus nos chamou para somar. Deus não nos chamou para ser fardo na vida de ninguém. Deus nos chamou para somar. Deus nos chamou para acrescentar. Não é para tudo nós corremos para cima de alguém, para cima de uma irmã, para cima de um irmão, não. Seja independente. Deus te deu a independência. A independência que Deus te deu está aqui. É só você abrir e falar com Ele. Mas não é abrir quando vem o teu problema, não. Veio o teu problema, eu vou lá igual a revistinha de Avon. Senhor, fala comigo. Aí o Senhor fala. Não, não foi isso que o Senhor falou, não. Uma palavra de exortação. Não foi isso que o Senhor falou, não. Vou de novo. Senhor, fala comigo. Aí escolhe um outro perfume, né? Ai, não, essa fragrância eu não gostei. Vamos lá que eu vou ver outra. Não, não é esse produto que eu uso. E ali vai folheando e Deus vai só falando e folheando. E quando se cansa, fala, Deus não falou comigo na palavra, eu vou ter que ir em algum lugar. Aí chega lá, Deus pega um vaso e fala, não, aquela irmã ali, vai logo procurar o defeito da irmã para falar que não foi Deus que usou a irmã. Mas mal sabe ela que Deus falou com ela várias vezes. Mas não era o produto ao qual ela usava, não era o produto ao qual agradava o nariz dela, não era a roupa ao qual agradava ela, então ela não quis dar ouvido. Que nesta noite nós venhamos dar ouvido, né? A palavra do Senhor. Porque eu não estou falando só para os irmãos, não, eu estou falando comigo mesmo. Porque quando eu vi meu nome, não foi nem eu que vi meu nome, foi os jovens. Essas bênçãos que Deus colocou em minhas mãos da Luana, porque a responsabilidade é tua, segura a obra que Deus botou na tua mão também, que eu estou aqui para te acrescentar. E ali os jovens ficaram todos felizes e eu fiquei com meu coração, que só Deus sabia. Só Deus sabe quantas noites eu não dormi, né? E quando eu cheguei aqui, que eu já estava prestes a falar, eu vou me enfiar na caverna. Eu abri a Bíblia e Deus me deu a palavra e o pastor falou, não adianta, porque o que Deus te deu é teu. Mas eu estava querendo fazer meu ouvido de mercador. Mas não adianta eu querer fazer meu ouvido de mercador quando eu dobro o meu joelho para orar, quando eu leio a Bíblia, porque Deus vai falar. E se eu não obedecer, Ele vai apertar. Então eu resolvi obedecer, né? E ali eu fui estudar. E eu fui jogar na internet para ver algum vídeo de pregação dessa parábola, porque eu falei, eu nunca vi ninguém pregar dessa parábola. Eu quero ver. E eu joguei e não aparecia nenhum vídeo. Só aparecia coisas espíritas. Eu falei, que negócio de espiritismo é esse? Sai pra lá, Satanás. E aí eu fui estudar. E estudei. Depois eu achei um vídeo, só que Deus falou, não é isso que eu quero falar. Eu vou falar através da tua boca. Só abre que eu vou falar. E ali eu fui estudando. E quando Deus falou aonde que era para falar, eu falei, mas Senhor, chamado escolhido não tem nada a ver com a parábola. Só que tem sim, porque os escolhidos foram aqueles últimos. Porque eles ficaram ali até o final. Eles foram perseverantes. Sabe? Porque eles sabiam que o dono lá, Davi, ia passar lá e ia chamar eles para assalariar eles. E eles que foram os escolhidos, sabe? Porque eles não trabalharam tanto e eles receberam o mesmo que os outros. Sabe? Porque Deus sabia o que estava no coração deles. Deus viu a perseverança deles. Eles não questionaram porque eles estavam... Eu creio que eles estavam lá juntos. E o dono da vinha passou e viu e chamou os primeiros. E eles não questionaram. Por que eles primeiro e eu não? Eu creio que eles não questionaram, mas eles permaneceram ali. E veio de novo e chamou os outros e eles continuaram ali. E por último eles foram chamados. Mas eles foram chamados e escolhidos. E muitas das vezes é assim, né? Não é porque eu fui a última a chegar, né? A última a levantar a minha mão para Jesus, que eu vou ser a última a Jesus a concluir a obra na minha vida. Não, porque a obra de Deus ela não é concluída na nossa vida. A palavra dele diz que ele aperfeiçoará até o fim.
Então nós seremos aperfeiçoados. Nós nunca seremos perfeitos, porque quando nós formos perfeitos, Deus vai nos levar, né? Porque eu vi até uma coisa no Face que diz: se você está procurando uma igreja perfeita, não entra nela, porque você é imperfeito. Você vai estragar ela. Então eu não estou procurando igreja perfeita. Eu quero adorar o meu Deus. Isso foi aqui que Ele me colocou, é aqui que eu vou ficar. Se Deus tem te colocado em algum lugar, você permaneça. Você não vai querer procurar outro lugar, porque Deus vai te deixar na prova. Você permanece. Não está te agradando, você permanece. Você está vendo coisa que não está gostando, você permanece. Porque a obra é de Deus, a casa é de Deus. E é Ele quem opera, é Ele quem bota tudo no lugar. E muitas das vezes é necessário Ele bagunçar, Ele complicar, para depois Ele arrumar. E depois Ele vai explicar o porquê que Ele complicou. Então você continua na posição a qual Deus te chamou. Porque se você quer ser chamado, escolhido, você pega o que Deus te deu. Agora, se você quer ser um chamado oferecido, que quer se enfiar aonde Deus não mandou você ir, que quer o ministério do irmão, que vai chegando de mansinho, se fazendo de amigo, o irmão muitas das vezes não está com os olhos abertos, e aí quando vê, o irmão te põe para ficar junto na caminhada. E quando você vê, Deus permite o irmão te passar a perna para você aprender a ouvir a voz dele. Então que nesta noite nós venhamos aprender a ouvir a voz de Deus. Que nós venhamos aprender a dar ouvido ao que Deus fala conosco. Que nós venhamos ser independentes, para que sejamos chamados escolhidos. Porque eu falei, eu quero ser escolhida. Porque antes de eu ser cristã, porque crente todo mundo é, até o diabo é crente. Agora cristão é difícil ser cristão. Antes de eu aceitar Jesus, minha mãe insistia para eu vir para a igreja, era um quebra-pau lá em casa. Mas tinha 2 varões aqui abençoados, que era o missionário Moisés, o evangelista James, que a oração deles ia lá dentro do meu quarto. Eu fechava a janela e a oração ia lá. E Deus já estava falando comigo: se você não vai até mim, eu estou vindo até você. E muitas das vezes Deus faz isso. Nós não queremos ir e Ele vai até nós para trazermos nós para o lugar onde Ele separou para nós. E é necessário nós ouvirmos a voz dEle e obedecer. E eu não estava dando insistência, não estava dando ouvido. E aí eu peguei no sono. Depois eu conversando, que eu vim saber que era Deus querendo me arrebatar. Eu conversando com a Cristina. Porque eu deitava para dormir, eu tinha uns sonhos que eu saía do meu corpo e eu queria voltar, só que eu ia nos lugares muito estranhos. E eu não chamava Jesus, mas eu falava: Deus, eu não quero ficar aqui. E de tanto eu insistir, Ele não me levava no profundo. E depois ela falando, ela me contando uma experiência dela, eu falei: meu Deus, é isso que Ele está fazendo comigo, então eu vou obedecer a voz dEle. E a partir do momento que eu comecei a obedecer a voz dEle, eu tive um sonho que eu olhava para o céu e eu via como se Jesus estivesse voltando. Eu subia, mas a minha casa não subia. Aquilo ali me despertou, porque aonde eu estou, eu quero que minha família esteja. Aonde eu for, eu quero que minha família vá comigo. Então ali eu tomei aquilo para mim, eu tomei a responsabilidade do meu lar, e eu comecei a interceder pelo meu lar. Eu trazia a roupa do meu cunhado, da minha irmã, da minha sobrinha, até mesmo do meu padrasto, que ele é afastado, né? Muitas das vezes estava orando aqui, ele nem falava o nome dele, mas ele falava: por que fulano falou meu nome lá? E não tinha falado o nome dele. Mas mesmo assim eu fui perseverante. E a minha irmã e o meu cunhado, eles aceitaram Jesus, se batizaram. Hoje eles estão numa prova, mas eu creio que Deus vai dar vitória. Só que é necessário tomar posição, porque nós não somos nada, nós somos do pó, nós viemos e para o pó vamos voltar. O que eu estou falando aqui não é meu, é de Deus. Então eu não devo querer ser maior que Deus, porque a glória de Deus é que tem que prevalecer. É Deus que tem que aparecer. Eu tenho que diminuir, eu tenho que sumir para Deus aparecer. Porque não adianta eu querer aparecer não, porque eu não tenho poder para nada. Quem pode curar, quem pode libertar, quem pode salvar é Ele. Eu sou um instrumento na mão dEle. Que quando Ele tem misericórdia, quando Ele tem graça, Ele vai lá e me usa. Mas se Ele não quiser, eu vou botar a mão, eu vou orar e nada vai acontecer. Porque Ele não vai estar ali no negócio, né? Então é necessário, né, nós tomarmos a posição do que Deus deu na nossa mão. Se Ele te deu a tua família na tua mão, tu segura a tua família com toda a tua força.
O inimigo pode te dar uma banda, mas você segura e fica com a tua família na tua mão fechada. Se ele vier querer arrancar a tua mão, tu dá a mão que não tá a tua família. Se ele vier, ele quer fazer você segura com o que não, você não está segurando a tua família. Porque Satanás não tem família, não. O objetivo dele é destruir a família. Ele não tem mais salvação. Ele não tem escapatória. Nós é que temos oportunidade. Então que nós venhamos agarrar a nossa oportunidade, né? Que nós venhamos agarrar mesmo o nosso chamado. Porque não adianta depois, quando chegar aquele grande dia, Senhor, muita gente me falou que eu fui chamado. Senhor, eu fui chamado, eu estava lá. Você foi chamado, mas eu te dei algo na tua mão. Tu aceitou o que eu te dei? Não, não aceitou, então você não foi minha escolhida. Você foi só chamado. Então você vai para lá, porque aqui você não faz parte. Aqui você não tem direito. Daqui você não vai participar em nada. Você vai ficar lá sofrendo aflição. Você vai ficar lá vendo ranger de dente. Você vai ficar lá na mão daquele ao qual você sambou. Na mão daquele ao qual você deu uma reboladinha, né? Na mão daquele ao qual você deu uma escutadinha no lepo-lepo. Ao qual você deu uma escutadinha na Anitta, né? Porque os celulares vivem cheios de Anitta. O celular vive cheio de lepo-lepo. Esconde um celular, mas o outro tá lá cheio das pornografias, cheio das prostituição. Depois eu chego aqui, eu quero ser usada por Deus. Se Deus não me usa, eu vou usar ele. Mas ai daquele que cai na mão do Deus vivo, né? Depois fala que tá passando, que só Deus sabe. Ele sabe mesmo, que ele conhece tudo. Eu é que não sei nada. Ele sabe, ele vê por dentro e por fora. Ele sabe o que está exposto e o que está oculto, né? Então que nesta noite venhamos tomar posição, né? Venhamos nos consertar, né? Porque Deus está contemplando tudo. E a volta dele está próxima. A volta dele está próxima, porque nós estamos vendo aí. Eu vi uma reportagem com o homem comeu seu filho recém-nascido vivo. Tem acontecido várias coisas que a igreja não tem percebido. E quando vê, Jesus já voltou. Você pode até estar sentadinho aqui na cadeira. Mas você vai continuar sentadinha aí. Porque você vai ver só a roupa dos irmãos que subiram. E você aí. Então toma posição. Deixa o que está te afligindo na mão de Deus. Porque senão vai ficar mais difícil do que já está. E foi até aqui que Deus me deu.